dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento, bom, quando você está trabalhando com as tabelas, as planilhas, comumente há necessidade, em determinadas situações, de você agilizar a formatação de palavras. Quando você tem ali uma formatação onde todas as tabelas seguem o mesmo padrão de formatação, aí para você não perder tempo tendo que formatar palavra por palavra, quando surgir esta necessidade, você pode utilizar aqui uma ferramenta muito especial, que é a ferramenta Pincel. Esta ferramenta aqui, que é conhecida em outros softwares, exatamente da Microsoft, com o nome de ferramenta Pincel. Mas aqui no Calc é chamada de clonar formatação. Então, apenas o nome se modifica, mas na ação ele faz a mesma coisa. Então, por exemplo, a palavra produto se encontra no estilo negrito. Eu vou colocar aqui o tamanho 12, ok? E vou colocar a cor vermelho, vamos ver aqui, vermelho, e vou colocar um preenchimento aqui, apenas para nosso teste, deixa eu ver aqui, pronto, esse preenchimento. Suponhamos que houvesse várias palavras em outra tabela, suponhamos que tivéssemos aqui uma tabela separada, e aí surgisse a necessidade da gente poder passar esta formatação para determinadas palavras. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cópia aqui deste cabeçalho, eu vou fazer assim, Ctrl C, apertei a tecla de atalho, vou clicar aqui e apertar Ctrl V. E olha só, eu vou clicar em cima. Quando eu clico em cima, eu clico aqui uma única vez na ferramenta Pincel, que aqui se encontra com o nome de clonar formatação, né? E aqui ele já dá uma dica muito boa, que é o seguinte, clique duplo para multisseleção. Olha só, ele já dá a dica, ok? Então, quando eu clico aqui, cliquei apenas uma vez, e aí aparece aqui esta latinha de tinta. Quando eu clicar aqui em cima da palavra janeiro, então olha só, ele copiou aqui a formatação, passou aquela formatação para cá. E aí ele logo desativou a ferramenta clonar. Agora suponhamos que eu tivesse as palavras de forma separada. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em fevereiro, eu vou clicar aqui em cortar, vou colar fevereiro aqui, vou pegar maio, cortar, vou colocar aqui, de forma separada mesmo, para a gente poder fazer o nosso teste, ok? Então, deixei assim separado, ok? Feito isto, agora eu vou clicar aqui novamente em produto e vou clicar duas vezes na ferramenta clonar. Então, dei um duplo clique e agora ele vai conseguir passar para várias palavras, ou seja, ele não vai apenas ativar a formatação apenas em uma única palavra e logo desativa a ferramenta clonar. Como eu dei um duplo clique, ele vai me permitir passar para mais de uma palavra. Então, eu vou dar um clique aqui, olha só, e aí a ferramenta clonar continua ativada. Aí eu vou dar um clique aqui, olha só, e assim por diante. Para desabilitar, eu aperto a tecla ESC ou simplesmente clico lá na ferramenta, tudo bem? Então, é uma ferramenta muito útil que pode lhe ajudar em muitas situações. Eu vou excluir aqui o conteúdo da coluna J, seleciono a coluna, depois eu clico com o botão direito e clico na opção excluir colunas. Vou excluir também estas formatações aqui. Eu poderia até fazer assim, se eu selecionar e apertar a tecla Delete, olha só, quando eu aperto a tecla Delete, veja que a formatação continua aqui aplicada, ok? Porque na hora que eu apertei o Delete, eu apenas excluí o conteúdo, tudo bem? Então, como é que eu poderia fazer? Eu vou apertar aqui Ctrl Z para desfazer. Como é que eu poderia fazer aqui para eu poder apagar se eu fosse fazer de forma manual? Eu posso excluir a formatação. Por exemplo, eu seleciono tudo e aqui nós temos o botão, olha só, limpar formatação direta. Ele vai excluir a formatação. Olha lá, eu clico aqui, olha só, então ele apagou a formatação e agora, se eu manter selecionado e apertar Delete, ele vai apagar o conteúdo. Você viu? Da primeira vez, quando eu apertei Delete, ele apagou o texto, só que ele deixou a formatação. E aí o que foi que eu fiz? Eu selecionei e cliquei aqui neste botão, que é o limpar formatação. Ele apaga a formatação, não é? Então, se eu selecionasse aqui, limpar formatação, olha só, removeu tudo. Vamos clicar aqui no botão desfazer, ok? Então, são técnicas muito úteis mesmo, tá bom? Quando nós também estamos trabalhando com tabelas e vamos preparar a tabela para a impressão,
a gente precisa, é claro, primeiro visualizar a impressão. Eu cliquei aqui neste botão, alternar visualização de impressão e nós podemos ainda colocar um cabeçalho. De que se trata esta tabela? Eu poderia colocar um cabeçalho e um rodapé, tá bom? Como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui no menu formatar e nós temos aqui a opção estilo de página. E na opção estilo de página eu tenho aqui cabeçalho, a guia cabeçalho, e aí simplesmente eu clico nesta opção, editar. Clico aqui e aí eu posso colocar o cabeçalho alinhado à esquerda, central, à direita. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vendas gerais, ok? Posso fazer isto. Aqui à esquerda eu posso fazer aqui algo a mais. Eu poderia colocar aqui a hora, tá bom? E na seção à direita eu posso colocar a data. Vamos fazer um teste? Vamos clicar em OK, depois OK novamente. E olha só o que é que acontece. Ele colocou aqui a hora atual em que eu me encontro e colocou aqui também a data atual do sistema, a data de hoje, tá bom? Então, posso vir aqui de novo no menu formatar, venho em estilo de página e aqui nós temos o rodapé. No rodapé eu posso vir aqui em editar, eu posso colocar algo aqui no rodapé, tá bom? Eu vou deixar aqui com página 1 mesmo, aqui eu não vou alterar nada, simplesmente clique em OK. Agora eu vou vir aqui para a guia página e para que a minha tabela, que é pequena, não possa ficar aqui lá no topo, eu posso fazer o seguinte, aqui na guia página, eu posso ativar estas duas opções, alinhamento da tabela horizontal e vertical, aí ela vai ficar bem centralizada na página. Eu vou clicar aqui em horizontal e vertical, vou clicar em OK e olha só como ela fica, ok? Então, agora eu posso realizar a impressão, que ela vai ficar bem centralizada mesmo, tá bom? Se eu fosse imprimir, simplesmente eu venho aqui no botão imprimir, Ctrl P, ou aqui no menu arquivo, imprimir, tá bom? E aí na impressão, simplesmente eu deixo a opção todas as páginas. Então basta eu deixar esta opção mesmo aqui ativada, todas as páginas, que ele vai detectar que temos apenas uma e a gente pode imprimir. Se eu clicar aqui no botão imprimir, ele vai levar para a impressora. Como eu não tenho nenhuma impressora, então ele não vai realizar esse processo, tudo bem? Se eu tivesse a impressora ativada, instalada aqui em meu computador, eu vim aqui e encontraria o nome dela, tá bom? Eu vou deixar esta opção mesmo. Se eu clicasse no botão imprimir, naturalmente não vai acontecer nada porque eu não tenho nenhuma impressora. Tudo bem? Vou sair agora da visualização de impressão. Vou clicar aqui. Ok. E aí no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos mostrar aqui mais técnicas de impressão, quando surge a necessidade de imprimir mais de uma página. Ok? Então, até a próxima. Até lá!